Ruth era uma jovem moabita, oriunda de uma terra distante, Moabe, situada a leste de Israel. Sua história começa em um período de grande adversidade para Israel, durante uma fome severa. Naquela época, uma família israelita, liderada por Elimeleque, decidiu deixar a sua terra natal em Belém, em busca de um futuro melhor. O motivo da migração era claro: uma fome devastadora que assolava a terra de Israel. Elimeleque partiu com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quitom, rumo à terra de Moabe, um território estrangeiro. A família de Elimeleque se estabeleceu em Moabe, mas logo a tragédia os alcançou. Elimeleque, o patriarca da família, faleceu. Noemi, agora viúva, ficou à mercê das dificuldades da vida sem o apoio de seu marido. Mesmo assim, ela ainda possuía seus 2 filhos, Malom e Quitom, que eram jovens e estavam prontos para seguir com suas vidas. Entretanto, os infortúnios não terminaram ali. Com o passar do tempo, Malom e Quitom também faleceram, deixando suas esposas viúvas e sem recursos. Agora, Noemi se viu completamente desamparada, sem marido e sem filhos, em uma terra estrangeira. Com a perda de seus filhos, Noemi, tomada por um profundo luto e pela dor da solidão, tomou uma decisão difícil: retornar à sua terra natal, Belém. Ela soubera que a fome havia terminado em Israel, e por isso resolveu voltar para sua terra de origem. Ao perceber que, na nova terra, não havia mais laços de família e que a vida se tornará insustentável, Noemi preparou-se para partir. Antes de ir, ela se dirigiu às suas noras, Ruth e Orfa, e com grande pesar, pediu que elas retornassem às suas famílias. Voltem cada uma à casa de sua mãe, disse Noemi. O Senhor seja bondoso para com vocês, como vocês foram com os que morreram e comigo. Ruth 1h08. Ela sabia que não tinha mais como oferecer a elas uma vida estável e que, ao retornar a Belém, ela enfrentaria dificuldades. Não havia filhos para casar com elas, e a perspectiva de continuar vivendo como viúvas em um país estrangeiro era sombria. Orfa, com o coração pesado, aceitou o conselho de Noemi. Com lágrimas nos olhos, se despediu de sua sogra. Ela voltou para Moabe, sua terra natal, e sua história se perde ali, pois pouco se sabe sobre o que aconteceu com ela. No entanto, Ruth não conseguiu se separar de Noemi. Embora também estivesse sofrendo profundamente com a perda de seu marido e com as dificuldades que enfrentaria como uma estrangeira sem filhos, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ruth se apegou a Noemi com uma força impressionante. Ao ouvir as palavras de despedida de sua sogra, Ruth sentiu uma conexão profunda com ela, um amor que transcendeu qualquer laço de sangue. Com uma determinação serena, Ruth se recusou a voltar para sua casa em Moabe. Ela fez uma declaração de lealdade inquebrantável, que ressoou nos corações de muitos. Não insistas comigo que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1h16. Essas palavras não foram ditas apenas em um momento de tristeza, mas com uma profunda convicção de que seu destino estava agora entrelaçado com o de Noemi. Ruth não estava apenas escolhendo seguir a mulher que a havia acolhido como mãe, mas também estava decidindo abraçar a fé de Israel, renunciando à religião de Moabe. Essa decisão de Ruth de seguir Noemi e aceitar a fé israelita marcou um momento crucial em sua vida. Ela sabia que sua escolha seria difícil, que ela enfrentaria um futuro incerto e que o retorno a Belém, uma terra estrangeira para ela, seria repleto de desafios. Mas, ao lado de Noemi, ela estava disposta a enfrentar tudo, com coragem e fé. Noemi, ao ouvir a determinação de sua nora, percebeu que não poderia persuadi-la a voltar. Assim, as 2 mulheres começaram sua jornada de volta a Belém, com o coração pesado, mas com uma fé renovada na providência divina. A viagem de volta a Belém não foi fácil. Noemi estava devastada pela perda de sua família, e Ruth, embora jovem, carregava o peso de sua própria dor e incerteza.
Quando chegaram a Belém, a cidade inteira ficou surpresa com o retorno de Noemi, que, com o coração quebrantado, disse aos seus vizinhos: Não me chamem de Noemi, que significa doçura. Chamem-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso me fez amargurar muito. Rute 1h20. No entanto, Rute continuava ao lado de Noemi, oferecendo-lhe apoio e esperança, apesar das circunstâncias. Rute estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, uma que traria consigo grandes desafios, mas também uma grande bênção. O destino, que parecia ter sido cruel com ela, estava prestes a se reverter. Deus, que a havia guiado até Belém, tinha um plano divino para sua vida que ela ainda não compreendia totalmente, mas que logo se revelaria de forma extraordinária. Depois de chegar a Belém com Noemi, Rute se viu em uma terra estrangeira, onde tudo era novo: o idioma, os costumes e até a fé. No entanto, sua lealdade inabalável à sogra é motivo para buscar maneiras de sustentar ambos. Sabendo que prepararam de alimento, Rute tomou a iniciativa de ir aos campos durante a colheita de cevada para apanhar espigas que os ceifeiros deixaram para trás. Esta prática era permitida pela lei mosaica, que ordenava que os restos da colheita fossem deixados para os pobres, os órfãos e os estrangeiros. Sem conhecer ninguém e sem saber onde seria bem-vinda, Rute foi ao primeiro campo que encontrou. Por providências divinas, ela acabou nos campos pertencentes a Boaz, um homem rico e respeitado, que era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz era conhecido por sua segurança e fé, e sua presença era uma vitória para todos os que trabalhavam sob seus cuidados. Enquanto Rute trabalhava arduamente no campo, sua dedicação chamava a atenção de Boaz, que dizia aos seus servos quem era aquela mulher estrangeira. Eles explicaram que ela era a nora de Noemi, a mulher que havia retornado de Moabe. Intrigado pela história de Rute e pela coragem que ela demonstrava ao cuidar de sua sogra, Boaz decidiu agir em favor dela. Ele se mudou de Rute com gentileza. Disse: Escute, minha filha, não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Veja onde os ceifeiros estão colhendo e siga atrás das servas. Eu já ordenei aos meus servos que não a toquem. Quando tiver sede, vá e beba da água que eles tiraram. RT 289. Rute ficou profundamente tocada pela generosidade de Boaz e disse porque ele, sendo um homem israelense, mostrava tanta segurança a ela, uma estrangeira. Boaz respondeu que tinha ouvido falar de tudo o que ela havia feito por Noemi, deixando sua terra e sua família para vir para um lugar desconhecido. Ele reconheceu sua coragem e disse: Que o Senhor lhe recompensa pelo que você fez. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. RT 2h12. Boaz apenas não permitiu que Rute colhesse em seus campos, mas também deu ordens específicas aos seus servos para que deixassem espigas de propósito para ela instalar. Ele cuidou para que ela não fosse incomodada ou tratada com desrespeito. A generosidade de Boaz trouxe um alívio imediato às dificuldades que Rute e Noemi enfrentaram. Quando Rute voltou para casa naquela noite com uma grande quantidade de cevada, Noemi ficou surpresa e perguntou onde ela havia colhido. Ao ouvir o nome de Boaz, Noemi viu nisso um sinal de exceções divinas. Boaz era um remidor, ou seja, um parente próximo que tinha o direito e a responsabilidade de resgatar a propriedade da família e garantir a continuidade do nome familiar em Israel. Noemi relembra que a espera de Boaz para com Rute poderia ser uma promessa de que ele seria o instrumento de Deus para restaurar sua família. Rute continuou trabalhando nos campos de Boaz durante toda a temporada de colheita. A convivência permitiu que Boaz conhecesse melhor o caráter de Rute, sua humildade e diligência. Ele via nela não apenas uma mulher trabalhadora, mas também alguém cuja fé e fidelidade eram evidentes em suas ações. Embora Boaz fosse mais velho e um homem de posição, ele desenvolveu um profundo respeito por Rute. Noemi, por sua vez, começou a enxergar uma esperança para o futuro.
Como sogra amorosa, ela decidiu orientar Ruth em um plano para buscar a proteção e o cuidado de Boaz. Sabendo que ele era um lembrete, Noemi sugeriu que Ruth fosse até ele durante a noite e fizesse um gesto simbólico para pedir sua proteção e ajuda. Ruth, confiando na sabedoria de sua sogra, orientadas em seguir o plano. Essa proximidade crescente entre Boaz e Ruth prenunciava uma reviravolta que transformaria as vidas dessas mulheres e deixaria uma marca indelével na história de Israel. A providência de Deus estava em ação, conduzindo os passos de Ruth e Boaz para algo muito maior do que ambos puderam imaginar. A noite escolhida por Noemi para o encontro entre Ruth e Boaz era especial. Após o trabalho árduo da colheita, Boaz especificações uma celebração para os trabalhadores. Ele estava satisfeito com uma colheita abundante e foi dormir junto à eira, onde os cereais eram separados da palha, para proteger os grãos. Ruth, seguindo o plano de Noemi, esperou até que Boaz estivesse adormecido. Com coragem e humildade, ela se mudou discretamente, descobriu os pés dele e se deitou. Este ato simbólico era um pedido de proteção e resgate, uma prática cultural na época que refletia submissão e dependência. Boaz despertou no meio da noite, surpreso ao encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quando questionada sobre quem era, Ruth respondeu: "Sou sua serva Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatado." Ruth 3:9. Esse pedido era claro. Ruth estava exigindo que Boaz cumprisse seu papel de remidor, assumindo a responsabilidade de observá-la e casando-se com ela para garantir a continuidade da linhagem de Elimeleque. Boaz ficou impressionado com a atitude de Ruth. Ele a elogiou por sua espera e por não buscar jovens, ricos ou pobres, mas por agir de acordo com os costumes e a vontade de Deus. Ele destacou o valor de Ruth, chamando-a de mulher virtuosa, uma honra rara e significativa. Apesar de estar disposto a assumir o papel de remidor, Boaz revelou que havia um parente mais próximo de Elimeleque que tinha o direito de resgatar Ruth antes dele. Ainda assim, Boaz garantiu a Ruth que resolveria a questão no dia seguinte. Ele não apenas a tranquilizou, mas também a tratou com cuidado e dignidade, enviando-a de volta para Noemi com uma quantidade generosa de cevada, um sinal de sua generosidade e compromisso. No dia seguinte, Boaz foi ao portão da cidade, onde os assuntos legais e públicos eram resolvidos. Ele chamou o pai mais próximo e reuniu os príncipes como testemunhas. Boaz explicou a situação. Noemi estava vendendo a propriedade de Elimeleque e era dever do pai mais próximo a comprá-la para preservar o nome da família. Inicialmente, o homem comprou em adquirir a terra, mas quando Boaz explicou que o resgate incluía se casar com Ruth, a moabita, para gerar descendentes para o nome de Elimeleque, ele achou, temendo prejuízos em sua própria herança. Com a recusa do pai mais próximo, Boaz declarou diante dos anciãos que assumiriam o papel de remidor. Ele compraria a terra de Elimeleque e se casaria com Ruth, garantindo o futuro dela e de Noemi. Esse ato não apenas demonstrou sua integridade e fé, mas também sua disposição de obedecer às leis de Deus e honrar a memória da família de Elimeleque. Quando Boaz anunciou sua decisão, os anciãos e o povo apresentaram-o abençoaram, dizendo: "Que o Senhor tornou esta mulher, que está entrando na sua família, como Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel." Ruth 4:11. Ruth, uma estrangeira moabita, foi acolhida em Israel como parte de uma história muito maior. O casamento de Ruth e Boaz não foi apenas uma união de duas pessoas, mas o culminar de uma história de fé, acordo e redenção. Com o passar do tempo, Deus abençoou o casal com um filho, que trouxe alegria não só a eles, mas também a Noemi. Este filho, chamado Obed, tornou-se o símbolo da restauração da família de Elimeleque e da continuidade da linhagem em Israel. Quando as mulheres de Belém souberam do nascimento de Obed, elas celebraram com Noemi, dizendo: "Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou você sem um resgatador. Que ele seja famoso em Israel. Ele restaurará a sua vida e sustentará você na velhice, pois é filho de sua nora,
que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos. RT 4, 14, 15. A alegria de Noemi foi imensa, e ela passou a cuidar do pequeno Obed como se fosse seu próprio filho, vendo nele a manifestação da fidelidade de Deus. A história de Ruth não é apenas sobre sua fidelidade a Noemi ou o amor de Boaz. Ela se tornou parte de algo muito maior, o plano de Deus para a redenção da humanidade. Obed, filho de Ruth e Boaz, tornou-se o avô do rei Davi, a figura central da história de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Por meio de Davi, a linhagem de Ruth e Boaz alcançou o clímax na vinda de Jesus Cristo, o Redentor prometido, cuja genealogia menciona Ruth como uma das poucas mulheres incluídas. Ruth, uma estrangeira moabita, poderia ter sido rejeitada e esquecida. No entanto, sua história é um lembrete poderoso de que Deus não faz a recepção de pessoas e de que Ele usa aqueles que se submetem à sua vontade, independentemente de suas origens. A fidelidade de Ruth, a integridade de Boaz e a confiança de Noemi nas exceções divinas realizadas uma narrativa que ecoa até os dias de hoje. A história de Ruth é, acima de tudo, uma história de redenção. É a prova de que Deus pode transformar tragédia em triunfo, desespero em esperança e vitória em vitórias eternas. A vida de Ruth, marcada por escolhas difíceis e coragem diante das adversidades, continua a inspirar gerações a confiar no plano de Deus e a viver com fé e humildade. Seja para Ruth, Boaz ou Noemi, as exceções divinas estavam presentes em cada momento, conduzindo cada passo e cada decisão para um propósito maior. Ruth, a mulher de Moabe, tornou-se parte essencial da história de Israel, mais importante, da história da salvação.